Fala galera, estou aqui na UERJ, passei para Química na primeira chamada e hoje eu estou aqui no Aprovados. Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Rinaldi e estou aqui no Aprovados, hoje com o Rafael, que passou para Química na UERJ. Como é que foi essa experiência aí, como é que foi o ano de preparação? Conta um pouquinho pra gente como é que é essa luta, né, para poder passar na UERJ. Cara, te falar, é um ano de dedicação. Eu no início eu não estava tendo toda essa noção do que é um ano de vestibular, do que é toda essa distância entre o estudo e a aprovação. Mas aí começou meio do ano, conversei com meus diretores, com o Igor, fiz meu plano de estudos, organizei minha mesa, organizei meus livros, minha matéria. Comecei, aí chegou a época de vestibular, época de específica, aulas especiais para tal matéria. Aí foi quando eu comecei a engatar mesmo no estudo. Você falou um negócio importante, plano de estudo. Você fez o plano de estudo? Fiz, meio do ano com o Igor. E aí começou a levar a sério mesmo. Aí comecei a respeitar os horários que a gente combinou. Quantas horas por dia? Ah, cara, depende. Tem dia que eu estudava 1 horinha quando eu estava menos disposto, tem dia que eu estudava 2, 3, 4 horinhas. Isso é um lance importante que você precisa lembrar na sua preparação, é exatamente a questão do seu limite. Né? A pessoa pode falar que você precisa estudar 6, 8 horas por dia. Se você não aguenta estudar 6, 8 horas por dia, estuda 1, estuda 2, estuda 3. Faz uma programação que seja possível para que você possa continuar. Né? Então é isso, tu fez uma programação e deu certo. Pois é, que bom, deu certo. Tá certo. E essa história de química, como é que foi, cara? Escolher química assim? Cara, até uma história engraçada, porque quando eu comecei a ter química no nono ano, eu era péssimo aluno. Tirava 4, 3 nas provas, eu fui para a prova final precisando de 11. Eu realmente não gostava de química. Mas aí nos últimos meados do terceiro bimestre, chegando no quarto, eu tive o apoio da Glaísa, minha professora, que cara, chegou em mim, a gente fala, não desistiu de mim. Ela me deu apoio, me explicou diversas vezes a mesma parada. Foi quando eu comecei a ter um apreço pela química. Então chegou no último semestre, tirei 10 e mesmo assim eu precisava de 7, 8 na prova final. Fui para a prova final, tirei 10 na prova final. E foi quando eu comecei a gostar. A partir disso eu engatei. No primeiro ano eu já tive um excelente ano em química e comecei a gostar, a aprender, comecei a especificar algumas matérias. Então você criou quer dizer, venceu essa dificuldade lá no fundamental e depois no médio deslanchou em química. Porque hoje em dia existe muito uma brincadeira de até o 8º ano de você tá ferrado quando chegar no nono ano vai ter química, física. Cara, é mentira, é uma matéria como qualquer outra. É uma matéria, eu adoro, eu sou um cara de física, de química, de matemática. E, cara, se me perguntasse isso no nono ano, eu nunca imaginaria que eu ia para uma área dessas, porque eu era completamente ao contrário. Eu tinha pavor dessas áreas. E foi quando eu tive acesso a quebrar esse meu pensamento. Então, isso acontece muito com as pessoas, né? Muitas vezes você não gosta de uma área ou acha que não gosta de uma área e quando você começa a conhecer, aí é exatamente aquela área que vai te cativar, aquela que vai te puxar e você vai, de repente, começar a ter esse apreço mesmo. Mas vem cá, como é que foi a tua história no Intelectus? Como você entrou no colégio? Me conta um pouco disso. Eu entrei no Intelectus no 7º ano, em 2014. Eu repeti o 7º ano. Mais uma vez, eu não era um bom aluno naquela época, não tinha dedicação nenhuma. E na verdade, eu não conhecia o Intelectus em 2014. Meus irmãos já tinham estudado no Intelectus de Vila Isabel. E minha mãe tinha uma confiança na rede Intelectus porque teve um bom desempenho com os meus irmãos. Então, ela me colocou no da Tijuca como um voto de confiança e realmente, cara, mudou muito a minha vida. Eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento naquela época. Foi quando eu não só passei, comecei a ter boas notas, passar de ano sem dificuldades, como comecei a gostar de estudar. Esse que é o grande diferencial do Rafael do 7º ano para o Rafael de hoje. Hoje eu gosto de ter o acesso ao conhecimento, eu gosto de saber mais sempre. Bacana. E isso é que é o legal. Bacana. A gente forma para a vida, obviamente, com o objetivo de passar no vestibular, de conseguir a tua vaga, mas tem mais do que isso, né? Não é só aquela coisa de, vamos só estudar, estudar. A gente tem que estudar, mas tem também a formação humana. Isso realmente é um depoimento bacana. Rafael, me diz uma coisa, quais as dicas que você dá para quem está fazendo essa preparação agora para conseguir ter o mesmo sucesso que você teve esse ano? Gente, o que eu posso falar por experiência própria, cara, é para não abandonar. Vai ter uma hora que tu vai pensar, cara, não tá dando certo.
cara, tá dando certo. Você que, de repente, está desanimado por algum motivo, cara, tá dando certo, vai dar certo no final, porque não adianta você chegar no seu processo, está estudando e, não tá dando, tirei uma nota baixa em X e Y, não tô conseguindo. Cara, vai conseguir. No final do ano, com todo o apoio que a rede te dá, você consegue, cara. Só ter a dedicação, o esforço mínimo para você conseguir acompanhar as matérias, cara, você consegue. E seguir, né? Isso é uma maratona, né, gente? Você precisa ter aquele ritmo durante muito tempo, né? Pois é. E, além disso, simulado, tu fazia todos, como é que é? Via alguma coisa na internet, exercício em casa, como é que era isso? Eu acompanhei todos os simulados. Eu fiz todos os da UERJ, acho que teve um Enem que eu não pude ir, mas tentei fazer todos e eu vi, é até engraçado isso, porque eu vi o desempenho subindo até chegar ao próprio vestibular. No início do ano eu tirava por volta de 25, 30 questões na UERJ, aí no meio do ano eu tirei 30, 35, aí no final eu tirei 39. Já IB, nunca imaginei que conseguiria isso. Então, eu acompanhei todo o meu desempenho subindo ao longo dos simulados. E é uma ótima forma de treinar, porque, me ajudou muito na UERJ. Eu já tinha uma estratégia de prova, eu já sabia, como fazer. Isso foi muito bom. Então, Rafa, a gente está aqui na UERJ, né? Não sei se você já esteve aqui antes algumas vezes, mas qual a tua expectativa com a faculdade, com o curso em si? Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui como aluno. Foi sempre um grande sonho, mas nunca imaginei que ele seria assim, sabe? Tão de primeira, realizado dessa forma. Eu tô ansioso. Valeu a pena toda a dedicação, todo o esforço. Isso aí, Rafael. Parabéns, cara. Tudo de bom para você aí Obrigado, Bruno. essa jornada aí.